Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Giane Anchal Fraga, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem e venho aí estudando já sobre a saúde do homem já tem algum tempo, né? E eu primeiro queria agradecer à equipe do Telesaúde pelo convite, né? A Márcia que vem tendo contato comigo aí sobre a participação nessa aula de hoje. Agradecer à professora Isabelle Torquato pelo convite, né? Chefe de departamento da enfermagem da UFMT. E, para começar, eu gostaria de primeiro fazer uma breve introdução de como chegou nessa estratégia de saúde do homem, né? Então, vou primeiro começar fazendo uma contextualização de toda a saúde do homem até chegar a essa nova estratégia que o Ministério da Saúde vem empenhando, né? Vem incentivando. E aí, na segunda parte, a gente vai falar propriamente de como fazer para fazer o pré-natal de saúde, o pré-natal do parceiro nas unidades de saúde, né? E para isso a gente precisa começar falando um pouco sobre os estereótipos de gênero, né? Esses estereótipos de gênero, eles estão muito presentes na nossa sociedade há muitos anos, né? Porque a nossa construção social, ela está pautada numa cultura patriarcal, onde o homem, ele é o ser que deve demonstrar força, que deve demonstrar superioridade, né? E essa construção sociocultural, ela acaba produzindo e ditando práticas que são baseadas em crenças e valores do que é ser homem na sociedade. Então, o que acontece? Esses estereótipos de gênero, eles acabam fazendo uma dicotomia entre o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, eles separam o homem como um ser invulnerável, como um ser que deve demonstrar força, que deve demonstrar não pode reconhecer qualquer tipo de comportamento que seja associado ao feminino, né? Então, isso acaba dando nessa população uma série de manifestações que podem ser prejudiciais à sua saúde. Nesse contexto, então, a doença ela acaba sendo considerada como um sinal de fragilidade, não sendo considerada por essa população masculina como algo da própria condição biológica, né? E na literatura, essa construção sociocultural ela tem sido chamada e denominada de masculinidade hegemônica, que é para o homem se considerar um homem, ele deve então demonstrar, ele deve exercer um papel para que todos da sociedade reconheçam ele como tal. E isso acaba levando ele a uma autopercepção de invulnerabilidade. Então, o homem se reconhece como um ser invulnerável, o que acaba contribuindo para que ele cuide menos da sua própria saúde e se exponha mais a situações de risco. Há também o medo desse homem de descobrir algo que pode colocar em xeque essa masculinidade. Então, algo que possa fazer com que ele acabe dependendo de uma terceira pessoa para que cuide dele. Então, isso acaba gerando uma série de questões que vão prejudicar a saúde desse homem, dessa população, né? E aí vocês podem ver que todo esse contexto, né, que vem relacionado à saúde do homem, ao conceito de masculinidade, ela acaba gerando nessa população um menor autocuidado. Ou seja, esse homem acaba buscando menos os serviços de saúde, principalmente os de atenção básica. Porque, principalmente, a atenção básica ela tem sido muito associada a um espaço muito feminino, um espaço muito voltado para o cuidado da mulher, para o cuidado das crianças, para o cuidado dos idosos, e os homens acabam não se percebendo como os sujeitos do cuidado nesse espaço. Então, toda essa construção, toda essa imagem feminina voltada da atenção básica voltada para o feminino acaba distanciando esse homem desses serviços de saúde e diminuindo, então, a procura dele por cuidados nesses espaços, né? E há também, né, um outro lado, que são as barreiras institucionais, que são as dos próprios profissionais, que muitas vezes acabam incorporando essa cultura e esse estereótipo de gênero, né? Muitas vezes nós acabamos também reproduzindo, também ratificando esse tipo de comportamento, como, por exemplo, quando você é enfermeiro ou médico, algum profissional de saúde que está na atenção básica, e
percebe que tem um homem lá esperando, aí você pensa internamente, nossa, esse homem, será que ele trabalha? Será que ele é um desempregado? Por que a gente acaba pensando esse tipo de coisa? A gente acaba meio que, sem parar para pensar, sem parar para raciocinar, a gente acaba reproduzindo esse tipo de pensamento preconceituoso, imaginando que o papel de um homem seria estar, né, no emprego, provendo financeiramente a família, e quem deveria estar acompanhando essa criança, por exemplo, numa vacina, seria a mãe. Então, a gente acaba reproduzindo, né, e a gente acaba, muitas vezes, até verbalizando esse tipo de comportamento para a população masculina. E isso acaba ajudando a afastar um pouco mais ele dos serviços de saúde, né? Então, ao contrário ele se perceber como invulnerável, a população masculina ela acaba sendo a população mais vulnerável. Por conta de todas essas condições, dessas barreiras culturais e essas barreiras institucionais que são impostas para o cuidado da saúde dessa população. Então, acaba que essa autopercepção de invulnerabilidade, ela se contrapõe à real condição de saúde dessa população, né? Porque estudos eles têm demonstrado que a população masculina, quando comparada à população feminina, ela acaba morrendo mais precocemente, ela sofre muito mais por doenças crônicas, por causas externas, que são mortes por violência, mortes por acidente de trânsito, né? Então, essa população, ela está mais vulnerável, né? E isso não se traduz com a autopercepção que o homem tem de ser invulnerável. Então, aí você vê a contradição, né? O homem, ele se vê como um ser invulnerável, um ser que tem que demonstrar um certo papel na sociedade para ser reconhecido como tal, mas todo esse contexto acaba aí interferindo negativamente na sua própria saúde, sendo aí, então, a morbimortalidade dessa população muito maior e eles morrendo muito mais precocemente. E toda essa situação vai gerar consequências que são graves, né? Então, todo esse contexto, ele acaba gerando um ciclo que é muito perigoso, porque esses conceitos de masculinidade hegemônica, né, essa masculinidade que o homem ele acaba tendo que representar, ele acaba influenciando na baixa procura dessa população pelos serviços de saúde, especialmente os da atenção básica, e também essa mesma cultura de masculinidade que interfere no cuidado que os profissionais realizam para essa população. Então, isso acaba gerando a invisibilidade desse homem pelos profissionais de saúde. Muitas vezes a gente desconsidera a presença do homem dentro da unidade. Aí eu pergunto para vocês, né, enfermeiros, médicos, agentes comunitários, como você conhece a sua população? Você conhece muito mais a fundo as crianças da sua população, as mulheres da sua população e os homens da sua população? Você os conhece tão bem quanto você conhece as mulheres e as crianças? Muitas vezes a gente desconhece quais são as necessidades de saúde da nossa população. Então é preciso a gente saber fazer um planejamento, conhecer as necessidades de saúde, quais são os agravos de saúde mais frequentes na população masculina. E frente a todo esse contexto, né, em 2009, o Ministério da Saúde, reconhecendo então aí esse problema grave de saúde pública que acaba gerando essas condições muito negativas da saúde do homem, né, foi lançado em 2009 o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, denominado e apelidado aí como PENAIS, ou PENAIS, como alguns podem falar. E ela foi instituída pela portaria 1944, de 27 de agosto de 2009, né? E essa política, ela tem como objetivo principal promover a melhoria das condições de saúde da população masculina adulta na faixa etária aí de 20 a 59 anos do Brasil. Por que essa faixa etária? Porque a faixa etária que tem acontecido os maiores agravos, né, é a faixa etária produtiva e é a que acontece
que dá mais impacto em toda a sociedade, porque são homens que são casados, são homens muito jovens que, se acabam morrendo muito precocemente, vão trazer aí uma série de condições negativas para a família, que vai ficar sem um provedor, que vai ficar sem a referência masculina, sem o pai, né? Muitas vezes é o homem que acaba sustentando essa família, então vai causar uma série de condições muito negativas para a família como um todo, né? E para isso, o Ministério da Saúde, junto com a política, né, com a PENAIST, ele priorizou as estratégias de ação em 5 eixos temáticos principais, que são eles. O primeiro é o acesso e o acolhimento. A segunda estratégia de enfrentamento é a saúde sexual e reprodutiva, a paternidade e o cuidado, que vai ser o foco dessa aula de hoje, né? As doenças prevalentes e a prevenção de violências e acidentes. Então, vamos aí uma a uma, né? Por que o acesso ao acolhimento? Como já disse, né? Muitas vezes esses homens, eles são invisibilizados dentro dos serviços de saúde, né? Então, a partir do acesso e do acolhimento, buscou-se aí a reorganização das ações de saúde para que incluam a população masculina em todos os serviços que são oferecidos dentro da unidade. Então, ao promover um maior acesso, ao promover um acolhimento a essa população, busca-se, então, melhorar aí o acesso desses homens ao serviço da atenção básica, né? E também ajudar essa população a reconhecer que possuem necessidade de saúde e que os serviços de saúde, eles estão preparados para atender essas necessidades de saúde, né? Demonstrando a eles que eles têm o direito à atenção às suas necessidades. Então, a partir da promoção de um acesso e de um acolhimento a essa população, a gente tende aí a melhorar muito as condições de saúde da população que é da nossa abrangência. A segunda estratégia de enfrentamento, de eixo, né, é a saúde sexual e reprodutiva. Então, com essa estratégia, busca-se aí sensibilizar os profissionais e a comunidade, principalmente os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, os agentes comunitários, as mulheres, as gestantes, os homens, da importância da discussão dos direitos sexuais e reprodutivos também com a população masculina, né? Esse homem também tem o direito de participar do planejamento de saúde, ele precisa ser informado sobre os métodos contraceptivos, que ele também tem o direito e ele tem o dever de cuidar aí do seu planejamento reprodutivo, de como, quando ele quer ter filhos, né? E não passar toda essa responsabilidade somente para a mulher. Então, a partir dessa estratégia, procura-se envolver essa população para que eles também possam discutir e possam ter a noção dos seus direitos e das suas responsabilidades, que isso não é só um papel que deve ser discutido com a mulher, mas com o casal, com a família, né? E para isso, a necessidade de implementar estratégias que os envolvam, né? Entre elas, nos Estados Unidos, na Inglaterra, existe hoje a consulta pré-concepcional, né? Que é antes mesmo do casal, ou do homem ou da mulher ter a vontade de ter filho. Então, essa consulta pré-concepcional seria para ajudá-los a cuidar da própria saúde antes mesmo deles terem filhos, né? Porque a gente sabe que as condições de saúde, tanto do homem, tanto da mulher, elas vão influenciar diretamente no desenvolvimento desse bebê que vai nascer, porque 50% do material genético é do homem e 50% da mulher. Então, as condições de saúde desse homem também são importantes serem trabalhadas. E muitas vezes a gente pode ofertar, né, um cuidado, uma consulta pré-concepcional para discutir essas questões, entre elas, né, o cuidado com a própria saúde antes mesmo de ter um filho, né, e discutir sobre esses direitos sexuais e reprodutivos, discutir métodos contracepcionais, falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né. Então, é uma importante estratégia para poder trazer esse homem para essa discussão da saúde sexual e reprodutiva, né. O terceiro eixo de enfrentamento é o da paternidade e cuidado. Então, esse eixo procura sensibilizar
todos os envolvidos, né, as gestantes, as mulheres, os homens principalmente, né, os futuros pais e os profissionais de saúde para uma paternidade ativa, né, envolver esse homem nesse processo desde a gestação, né, desde o primeiro do resultado positivo do exame de gravidez até o parto, pós-parto, né, e a amamentação, que é tão importante a participação do pai desde esse momento, né, o envolvimento do pai, ele começa muito antes. Tem-se o imaginário de que o homem ele só vai ser pai, se sentir pai depois que a criança nasce, mas isso nem sempre é verdade, né? Se esse homem for envolvido durante todo esse processo, ele também vai se sentir pai, ele vai ter todo esse envolvimento tanto quanto a mulher, né? E explicar, então, os benefícios à saúde, ao bem-estar e ao fortalecimento dos vínculos saudáveis na família, a partir dessa estratégia, né? O quarto eixo de ação, de enfrentamento, né, para a melhoria das condições de saúde do homem, são a identificação das doenças prevalentes da população masculina. Então, com esse eixo, procura-se fortalecer aí, principalmente a atenção básica, né, promovendo então aí o cuidado da saúde do homem, com foco na prevenção de riscos, das doenças e agravos de saúde e da promoção à saúde. Então é importante que todos os profissionais, principalmente os enfermeiros, que eles reconheçam a sua área, saibam qual é o perfil de morbidade e mortalidade da sua população. Para isso é importante fazer estudos, né, junto com os ACS, procurar visitar todas as casas, conhecer todos os homens, quais são as doenças mais prevalentes, quais são os casos de mortalidade, para em cima desse panorama a gente conseguir planejar ações e conseguir talvez aí interferir um pouco nesses resultados negativos. Mas isso precisa primeiramente a gente conhecer a nossa população, né, para aí, em cima disso, a gente promover ações que vão surtir efeitos positivos. E a última eixo de enfrentamento, né, são as prevenções das violências e dos acidentes, né, as causas externas. A minha dissertação de mestrado foi reconhecer o perfil, né, descrever o perfil de mortalidade da população masculina de Cuiabá. E nesse estudo eu pude perceber, né, a gente constatou com os resultados, que a primeira causa de mortalidade da população masculina cuiabana foram justamente as causas violentas, principalmente a mortalidade por assassinato por armas de fogo, né? Então aí mortes muito violentas, principalmente de homens muito jovens, na faixa etária aí de 20 a 30 anos, né? Então, e em segundo lugar veio os acidentes de trânsito, principalmente os motociclistas. Então, é preciso ter a noção de que esse tipo de agravo, ele também é de nossa responsabilidade, né? A gente deve fazer incentivos, né? Deve promover discussões com a comunidade, né, sobre essa maior mortalidade, morbidade desses homens por esse tipo de causa, né? Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode ir até onde esses homens estão, né? Vamos, então, num jogo de futebol, vamos, então, por exemplo, num bar, ou pedir uma reunião com o presidente de bairro, né, com um homem que seja representativo da sua região, chamá-los para discussão e ter uma tarde, um final de semana, um momento de sensibilização dessa população, para a gente começar a pensar, né, por que esses homens acabam tendo muito esse comportamento de risco, que está muito relacionado ao perfil de masculinidade que eles desempenham, né, que vão influenciar diretamente nessa maior mortalidade por causas violentas e acidentes de trânsito. Então, os profissionais, eles, além do cuidado da saúde em si, né, tem que pensar nessas ações que são transversais, que vão ajudar muito a melhorar as condições de saúde da população masculina, né? E chegando, então,
a recortar para a paternidade e para o cuidado, né, percebeu-se que esse momento em que o pai ele está experienciando essa chegada do novo membro da família, esse homem ele vai estar muito mais sensível, ele vai estar muito mais aberto às ações do que um outro homem que não esteja passando por esse momento. Então, a paternidade e o cuidado, ela tem sido muito incentivada pelo Ministério da Saúde como uma porta de acesso desses homens aos serviços de saúde, né? Muito em relação para ofertar o cuidado do filho, esses pais, como tem esse pensamento de masculinidade em que ele deve ser o provedor da família, né? Então ele cuida da família, ele não se cuida, mas ele cuida da família. Então, para cuidar da família, ele acaba indo aos serviços de saúde acompanhar a sua esposa, acompanhar o seu filho. Então, percebeu-se que esse momento é um momento propício para trabalhar com a saúde desse homem, né? E a PENAIST, ela foi muito feliz porque na proposta dela, ela preveu a integração entre as políticas do Ministério da Saúde. Então, é importante que as ações da PENAIST, elas sejam em colaboração com as outras ações das políticas já existentes, como, por exemplo, o pré-natal da mulher, como, por exemplo, o tratamento de hanseníase, de tuberculose, essas outras ações de hipertensão, porque os homens também eles sofrem muito de agravos relacionados à hipertensão e às doenças cardiovasculares, né? Então, é preciso a colaboração e a integração de todos esses programas que já estão presentes na atenção básica e que essa população masculina seja incluída também nessas ações. E o pré-natal é um deles, né? E como que começou como que foi a primeira experiência de inclusão do homem no pré-natal? Né? Ela começou lá em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina da USP, né? E eles começaram principalmente com a estratégia para diminuir a transmissão de infecções por HIV, sífilis e hepatites virais, né? Corrijam aqui, eu coloquei errado sífilis, mas é sífilis, tá? Então, primeiro com esse objetivo de diminuir essas doenças transmissíveis, né, que afetam diretamente a mulher gestante e o bebê, começou-se então a trazer esse homem e solicitar os exames para a detecção precoce dessas doenças, né? E, posteriormente, percebeu-se que esse homem, neste momento, ele está mais propício, ele está mais aberto, então começou-se a trabalhar posteriormente aí com as ações de promoção à saúde, diagnósticos de doenças crônicas, de cuidados preventivos relacionados à saúde do homem e, principalmente, o fortalecimento da paternidade. Então, buscou-se envolver esses homens nesse cuidado à saúde, nesse momento em que ele está mais aberto a receber, né, e a se vincular melhor à unidade de saúde. Então, esse primeiro projeto ele foi muito feliz, né, trouxe resultados muito positivos e serviu então aí de referência para o Ministério da Saúde e houve então a criação aí, né, do pré-natal do parceiro. Então, com o pré-natal do parceiro, o Ministério da Saúde pretende, junto aos profissionais de saúde, né, principalmente os da atenção básica, junto às mulheres, né, as mulheres são grandes parceiras, estimular os seus acompanhantes, né, os seus parceiros, a participar do pré-natal. E como lema, o Ministério da Saúde tem acreditado aí que o homem, né, tem vinculado o lema de que o homem precisa cuidar de si, né, de se cuidar para cuidar da saúde de sua família. Então, se ele não estiver bem, ele dificilmente vai conseguir aí cuidar bem da sua família. Então, a partir desse lema, o Ministério da Saúde pretende, né, a partir do eixo da paternidade e do cuidado e com o pré-natal do parceiro, trabalhar a saúde do homem nas unidades básicas de saúde. E como esse mundo da paternidade, né, essa experiência de paternidade, ela acaba envolvendo diversos fatores, né, diversos sentimentos que são variados, que vão variar muito de homem para homem. São geradas expectativas das mais variadas. E tendo esse momento, percebendo que esse momento é um momento propício para o envolvimento paterno e do cuidado da saúde da sua família, né? Aí, cada homem, ele vai
vai reagir de uma maneira muito diferente, muito própria, né, em relação à chegada desse novo membro da família. Muitos vão se envolver muito, vão viver muito essa gestação do começo ao fim, né, vão participar de cada detalhe. Muitos vão sentir muito medo, né, dessa nova responsabilidade, principalmente a questão financeira, ela pesa muito nesse momento. Então, são vários sentimentos que esses homens vão experienciar e que nós, profissionais, a gente deve estar preparado para receber, para acolher, para abrir um canal de comunicação para que esse homem possa se expressar e possa trazer as suas dúvidas, né? E muitas vezes são coisas simples que nós mesmos podemos, né, tirar as dúvidas e diminuir muito essa ansiedade, esse medo que esse pai pode ter durante esse período, né? Então, aí é um desafio para nós, né, da atenção básica, abrirmos esse canal de comunicação, né, chamarmos esse pai para participar, estar mesmo disponível a envolvê-lo, a percebê-lo, né, a tê-lo como sujeito do nosso cuidado. E é muito comum, não sei se vocês já ouviram falar, da síndrome de Covad, né? A síndrome de Covad são sintomas físicos que são manifestados pelos pais de forma involuntária, né? E isso se dá concomitantemente com a gravidez da esposa, né? Então, a partir do momento que o casal descobre que está grávido, que vai vir uma nova vida, né, gerada por ele, com a responsabilidade deles, esses homens acabam sentindo diversos sintomas, desde físicos, né, biológicos, a emocionais, psicológicos. Entre os sintomas físicos, né, eles podem apresentar náuseas, vômitos, perda de apetite, dores de cabeça, dores de dente, dores nas costas, aumento de peso, né? Então, esses sintomas, muitas vezes, nem é relacionado a esse momento, né? Às vezes a gente acaba que são outras coisas que estão gerando isso, mas isso tem sido evidenciado nos pais. Cerca de 50% dos pais que estão vivenciando essa experiência da chegada de um filho, ele acaba desenvolvendo em alguma medida um tipo de sintomas desse, né? E entre os sintomas psicológicos, eles podem apresentar depressão, irritabilidade, medo, sensibilidade. Então, nós profissionais, a gente tem que estar preparado para poder bem orientar esse homem, né? E as pesquisas, principalmente na Inglaterra, têm visto que pelo menos 50% desses pais vão apresentar em alguma medida, e ela geralmente começa a partir do 3º mês de gestação, nesses sintomas mais fortes. Ela pode acompanhar aí toda a progressão da gestação, e chegando no final, ela pode aumentar um pouco a intensidade ou então cessar. Muitas vezes ela acaba antes do bebê nascer e outras vezes ela acaba com o nascimento do bebê. Então, a gente precisa estar instrumentalizado, estar informado sobre esses tipos de alterações que o homem também pode vivenciar durante a gestação. A gente acaba voltando toda a nossa atenção somente para a gestante. Muitas vezes a gente acaba descontextualizando, não acaba dando a atenção necessária para esse pai. Então, é importante aí a gente estar aberto também para as necessidades de saúde desse pai. E o pré-natal do parceiro, ele vem para isso, para a gente abrir uma oportunidade para que esse homem traga as suas dúvidas, traga os seus anseios, para poder ser atendido em suas necessidades pelos profissionais de saúde, né? Então, é durante o pré-natal que o homem, ele se percebe a responsabilidade que tem, né, e a relevância da sua participação na vida do seu filho, na vida da sua companheira, né. No pré-natal, esse pai poderá ter o primeiro contato com seu filho, né? Ele poderá ouvir os batimentos cardiofetais, poderá visualizar o bebê pela ultrassom, poderá também participar, sentir os movimentos, né? No momento da consulta, é uma ação que você pode fazer, né? Chamar o pai para ouvir o BCF, chamar o pai para identificar a posição do bebê na barriga da mãe, né? Conversar, orientar o pai que converse com a criança, porque a criança já reconhece, né, a voz, e quando ela nasce, ela acaba identificando a voz dessa pessoa que está presente. Então, esse vínculo entre o pai e o filho, ele começa muito antes da criança nascer.
né? E a participação do pai, né, também no período de pré-parto, parto e pós-parto é muito importante, porque eles vão trazer, essa participação ela vai trazer grandes benefícios para a mulher nesse período, né? A participação do pai ela vai trazer maior segurança para essa mulher e com isso ela vai tolerar com muito mais facilidade as dores e a ansiedade, não? Ela vai se sentir segura com o parceiro ali, com o homem que ela ama, com o pai de seu filho ali naquele momento, vai dar uma segurança muito grande para essa mulher e isso vai refletir diretamente num período de pré-parto e de parto dessa mulher. Isso vai diminuir o tempo de trabalho de parto, ajuda a diminuir aí o número de analgésicos e medicações que induzem a dilatação, porque essa mulher vai sentir menos dor, ela está mais segura, ela vai sentir menos dor, então isso vai gerar aí a menor necessidade de medicalização do corpo dessa mulher. E esse homem, ele também vai servir de porta-voz dessa mulher. A partir do momento que durante toda a gestação ele acompanhou, ele foi orientado sobre todo o processo da gestação, de como vai ser o parto, de como vai ser o pós-parto, né? Quais são as vontades, os desejos dessa mãe durante o parto, né? Vai participar aí do plano de parto. Então, ele vai saber quais são as necessidades, quais são as vontades da sua esposa, e ele vai ser o porta-voz dela nesse momento, porque no momento do parto, a mulher ela vai estar cheia de hormônios, ela vai estar em transe, né, ocupada e preocupada somente com o trabalho de parto, e aí nesse momento ela pode sofrer algum tipo de violência obstétrica, e esse acompanhante, esse pai, ele vai ser o protetor e ele vai garantir os direitos dessa mulher e as vontades dela. Então isso vai ajudar aí, então, a reduzir a possibilidade de eventuais situações de violência obstétrica ou institucional. Então tá aí a importância grande da participação desse pai durante todo o processo, né? Para que ele tenha esse comportamento, ele precisa se envolver desde o início, em toda a gestação, né? A participação dele ainda diminui aí, são resultados de pesquisas que verificaram quais foram os benefícios que a participação do pai durante o parto trouxe, né? Então, verificou-se aí a diminuição do uso de fórceps, diminuição da sensação de dor pela mulher, estimular o parto normal, ajudando a diminuir o número de cesarianas. Então, esse pai bem informado, ele vai saber, né, quando realmente são as necessidades, claro que levando em consideração todo o contexto, né, todas as orientações dos profissionais de saúde, ele vai poder escolher melhor, saber melhor sobre os benefícios do parto normal em detrimento das cesarianas, né? Isso também vai ajudar a diminuir o tempo de internação dos recém-nascidos nos hospitais. Então, é uma série de benefícios que são muito importantes, não só para o homem, né, que vai poder vivenciar, ele vai se envolver muito mais e vai criar um vínculo muito maior com a sua esposa, com o seu filho que está para nascer, mas também os benefícios diretos para essa mulher, né, dessa maior participação e envolvimento do pai. Então, no período do pós-parto, né, é um período também muito importante que deve ser trabalhado com esses homens, né, porque nesse momento vão surgir muitas dúvidas, né, é um aumento do compromisso, né, os primeiros cuidados, os primeiros meses com o bebê são meses difíceis de adaptação, tanto para a mulher quanto para o homem, né, então eles vão ter menos tempo de descanso, vão estar muito mais cansados e isso tudo gera uma série de questões que devem ser trabalhadas e muitas vezes, né, se essas questões forem sendo trabalhadas durante a gestação, essa dificuldade ela vai ser mais amena, ela vai ser mais tranquila, né? Os homens eles acabam se preocupando muito com a falta de atenção por parte da mulher quanto ao casamento. Então é importante, né, que durante a gestação, durante o pré-natal, todas essas questões sejam discutidas, né? Que os homens consigam perceber a importância desse momento da mulher, que eles sejam envolvidos, porque muitos deles também sentem uma frustração de não reconhecimento do desejo em participar dos cuidados com o bebê, né? Muitas vezes eles não são reconhecidos que eles têm, né, as condições de cuidar bem do seu filho, né? Muitas vezes uma avó, a própria mãe não deixa nem o homem dar o banhozinho na criança porque acha que ele não vai dar conta. E isso acaba gerando
uma série de frustração e vai distanciando mais esse homem do seu filho e da sua família. Então, nesse momento, é importante esse cuidado, é importante essa discussão, né, entre os profissionais para tentar sensibilizar e melhorar aí esse momento que é tão difícil, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Então, quais são as ações que nós profissionais podemos fazer durante o pré-natal do parceiro para ajudar, né? O que a gente vai fazer? Agora a gente já começa uma parte mais técnica, né? Então, nesse pré-natal, a gente vai estimular positivamente esses pais para a socialização e a educação das crianças, superando a ideia de somente um pai provedor, né? Então, esse pai, ele também pode realizar o cuidado, ele tem as condições, o cuidado não é algo só feminino, os homens também realizam muito bem o cuidado com seus filhos, então, a gente tem que possibilitar imagens positivas, conversar positivamente, socializar esse homem para esse cuidado, né? Sensibilizar e qualificar os trabalhadores de saúde para atenção ao pai, acolhendo-os e envolvendo o mais precocemente possível. Então, durante a consulta de pré-natal, nós temos que abrir um canal de comunicação com esse homem. Não é só um acompanhante, eu não vou falar somente com a mulher, eu vou envolver esse pai, eu vou abrir um momento para ele tirar suas dúvidas, para ele falar dos seus sentimentos, né? Vou responsabilizá-lo também dos cuidados, ele vai ser o meu parceiro ali no cuidado dessa gestante, né? Ele pode ser o meu principal informante sobre as condições de saúde dessa gestante. Então, é esse envolvimento que vai tanto melhorar as condições de saúde da gestante, como vai propiciar o maior envolvimento desse pai e o maior vínculo com a unidade. Né? Podemos, então, compartilhar e orientar o casal sobre o benefício da participação do pai em todas as etapas da gestação. Devemos informar a população masculina sobre os direitos deles de pai, né? Informar sobre essa síndrome de Covid, né? Que isso é comum, que é esperado que os homens desenvolvam, né? Esses sentimentos e esses sintomas que são muito relacionados a esse período. Incentivar e orientar os pais e as mães sobre a importância do registro civil de nascimento dos seus filhos. Então, no pré-natal, são momentos da gente informar, né, de orientar sobre as leis, a lei do acompanhante, a lei de licença da paternidade, todas a importância do registro do filho, são coisas que a gente deve estar sempre orientando a nossa população, os nossos pais e gestantes para atenção a esses aspectos, né? Devemos valorizar a participação do pai parceiro durante o pré-parto, parto, pós-parto. Muitas vezes os homens não são nem convidados a participar desse momento, né? Acaba que prioriza-se a mãe, prioriza-se a qualquer outro membro da família em detrimento da participação do homem. Muitas vezes nem perguntam se ele quer participar, né? Então, valorizar, conversar com a gestante, falar para ela a importância da participação do pai, né, nesse momento. Estar ciente de que pai não é visita, né? Esse pai, ele tem o direito de estar presente, ele tem o direito de participar desse momento. Muitas vezes a gente acaba desconsiderando esse pai no momento do parto, do pós-parto, né? Ajudá-los em relação ao cuidado com RN, né? Que ele pode dar o primeiro banho, ele pode, por exemplo, cortar o cordão umbilical no momento do parto, né? Ele pode fazer todos os cuidados, se orientado, eles vão fazer muitas vezes melhor até do que as mulheres, né? Então, a gente deve orientar esses cuidados com RN, porque ele é capaz e ele com certeza vai querer participar do cuidado do seu filho, né? E mostrar para ele a importância do auxílio dele durante a amamentação. Né? Muitas vezes a mulher nesse período de amamentação é um período muito difícil e o apoio do parceiro é fundamental, principalmente nas madrugadas, né? Auxiliá-la a pegar o bebê, trazer para mamar. Então, esse momento, esse auxílio do parceiro no momento da amamentação é fundamental. Então, o que é, né, essa estratégia e como fazer? Tem um material do Promundo, que é o programa de paternidade, né, fortalecimento da paternidade, que é muito, muito interessante. E ele nos traz, né, maneiras de como trabalhar o pré-natal do parceiro na atenção básica, né? Então, ele traz 3 situações. A primeira é, a mãe vai sem o pai às consultas de pré-natal. Então, o que fazer se essa mãe vai à consulta de pré-natal sem o pai? Né? Então,
A primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar a ela sobre o relacionamento com o pai. Se ela gostaria que esse pai a acompanhasse nas próximas consultas e durante o parto. Então, nesse primeiro momento, você questiona essa mulher se ela tem a vontade, como que é o relacionamento. Muitas vezes ela já está separada, não tem um relacionamento com o ex-parceiro, né? Então, se a gestante quiser ir com o pai às próximas consultas, então vamos pensar aí em maneiras de como convidar esse parceiro, né? De como estimulá-lo a vir às próximas consultas, né? Então, vamos falar aí para essa gestante, né, que ela compartilhe com esse parceiro os benefícios do envolvimento dele na gestação. E é importante também considerar os aspectos como o horário de trabalho, né, e os horários dessas consultas, né? Fazer uma autorização, um pedido de autorização para o empregador desse pai, liberá-lo ele a participar, né, dessas consultas pré-natal. Então, fazer uma cartinha, né, falando, olha, a importância da presença do pai durante o pré-natal. Então, nesse sentido, solicitamos aí a liberação desse pai para a consulta de pré-natal. E também realizar uma cartinha, um convite para esse homem, que essa mulher possa levar para esse pai, para que ele possa vir, né? Aí ele vai se sentir lisonjeado, vai se sentir valorizado e vai, muitas vezes, vir e participar ativamente de todas as consultas de pré-natal, né? E agora, se a gestante não quiser que o pai participe? Então, primeiro você vai questionar as razões e se ela gostaria que outra pessoa acompanhasse, né? Muitas vezes a figura paterna é representada por outra pessoa, né? Um avô, um tio, um amigo, né? Então, perguntar para ela se ela gostaria que outra pessoa acompanhasse. E explicar para ela os benefícios do acompanhamento do pai durante o pré-natal e nesses momentos. E se ela decidir não ter o futuro pai como acompanhante? Então, nós vamos respeitar a decisão da mulher, porém, nós vamos perguntar e questionar sobre o comportamento do pai e se não há nenhum risco de essa gestante estar sofrendo algum tipo de violência doméstica. Então, né, nós temos aí a obrigação de fazer todo o cuidado com essa mulher e aí questioná-la sobre essa questão da violência doméstica, se existe algum outro aspecto que esteja impedindo a mulher de que ela queira o acompanhamento. Mas, por fim, a gente sempre vai respeitar o desejo dessa mãe. E a segunda situação, né? Você já fez o convite, a mulher gostaria muito que o parceiro viesse, o pai respondeu positivamente e veio, então, aí para a consulta de pré-natal. Então, nessa segunda situação, o pai está presente nas consultas de pré-natal. Então, o que a gente vai fazer, né? Quais são as condutas que a gente vai ter durante essa consulta de pré-natal? Vai envolver ativamente ele na entrevista e nas consultas de pré-natal, né? Não o trate como um personagem secundário, então dê a ele o devido valor, abra um canal de comunicação. A consulta não é só para a mulher, a consulta é para o casal, né? O parceiro também precisa ter o olhar para ele, né? Esse homem durante esse pré-natal. Incentivar o homem a participar do primeiro ultrassom, do seu filho e da sua filha, valorizar a importância dele em vir nas próximas consultas, né? Incluí-lo à experiência de ouvir aí o batimento cardíaco, de prestar atenção às emoções. Então, no momento que você for fazer a consulta com a gestante, né, chamá-lo para ouvir o BCF, para sentir a movimentação fetal, né, envolvê-lo durante a consulta e não tratá-lo somente como um coadjuvante, né? Estimulá-lo a começar a comunicar com o filho desde cedo, né? Porque o vínculo do pai com a criança, ela começa desde cedo, não é só quando a criança nasce. Informar o pai sobre os problemas que podem surgir durante a gestação, né? Como diabetes gestacional, síndrome hipertensiva, infecção do trato urinário. Ele pode estar atento, ele vai ser um auxiliar, um aliado seu a cuidar dessa mulher e a prestar atenção nessas alterações que podem ocorrer. E aí orientá-lo que qualquer alteração importante, que ele busque a unidade para o cuidado e para os encaminhamentos dos procedimentos e os encaminhamentos devidos para esse agravo observado, né?
e falar com ele também sobre a importância da transmissão vertical das doenças sexualmente transmissíveis, né? A importância de se realizar os exames básicos para a detecção precoce dessas doenças, né? Que vão estar influenciando aí diretamente o nascimento e as condições biológicas dessa criança. Então, é importante conversar com ele sobre isso, solicitar os exames, né, desse pai. E aí, aqui a gente trago para vocês o rol de exames, né, que o Ministério da Saúde tem orientado aí que sejam feitos para o homem. Então, a tipagem sanguínea e fator RH, né, pesquisa do antídoto da hepatite B, a pesquisa também da detecção precoce para o sífilis, a pesquisa de anticorpos HIV, né, o teste rápido da sífilis e do HIV, o exame para verificar a presença do vírus da hepatite C, o hemograma para ver as condições de saúde desse homem, lipidograma, principalmente, né, aí ver a dosagem de colesterol e triglicerídeos, porque esses homens eles estão muito mais propícios a desenvolver doenças cardiovasculares, então saber as condições de saúde, verificar aí a dosagem de glicose, né, verificar aí a detecção da doença falciforme e também os procedimentos importantes para cuidado em saúde em geral, né, que é a verificação da pressão arterial, verificação do peso, cálculo do IMC. Então, esse rol de exames e condutas e procedimentos, eles vão dar um panorama da saúde desse homem. Então, já que ele está na consulta, está acompanhando essa mulher, então vamos aproveitar para fazer o cuidado da saúde dele em geral, relacionado às questões que podem ser diretamente que podem interferir diretamente as condições de saúde da mulher e da criança, mas também as condições de saúde dele próprio. Também vão perguntar sobre como anda a vida sexual durante a gravidez, né? Tentar aí tirar essas dúvidas, né? Essas informações que muitas vezes são dúbias, né, que o homem acaba tendo medo aí de ter relação sexual com a mulher por conta do medo de machucar a criança. Então, informar que isso não acontece, que muitas vezes a relação sexual, ela ajuda a mulher, né, principalmente no final da gestação, que não tem nenhum problema, né, mas que isso seja um acordo entre o casal, né, mas é preciso a gente poder abrir um canal de comunicação para que essas coisas sejam discutidas entre o casal e que você, como profissional, vai estar ali para tirar as dúvidas em relação a esses aspectos, né. Convide o pai a participar de cursos de preparação ao parto, se houver, né? E também realizar uma visita à maternidade. Então, seria interessante, né, que nas unidades de saúde houvessem um curso de preparação para lidar com todas essas questões, para que vários outros pais eles também se conheçam e compartilhem as dúvidas, né? Às vezes pais que já estão na segunda gestação, já passaram por esse momento e tem como compartilhar como ele conseguiu superar algumas dificuldades. Então, esse momento de compartilhamento é importante e nós profissionais, a gente precisa incentivar esse tipo de atividade em grupo para que as informações sejam socializadas e esse momento acabe sendo muito mais tranquilo, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? E realizar também aí a vacina desse homem, né? Verificar aí a situação vacinal encontrada e fazer a vacina desse homem. Então, aproveitar que esse homem está na unidade, né? Está participando da consulta e realizar a vacinação dele, né? O parceiro, durante o acompanhamento no período gestacional, então, deve atualizar o cartão de vacina e buscar participar do processo de vacinação de toda a família, em especial da gestante do bebê. Então, o acesso às vacinas oferecidas pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, né? A participação desse pai na vacinação familiar, isso vai ajudá-lo a envolvê-lo mais, a criar um vínculo maior com a unidade de saúde, porque ele vai começar a ir mais vezes à unidade. Então, nesses momentos de contato com esse homem na unidade, são os momentos que a gente deve acolhê-lo bem, devemos dar o acesso, ser resolutivos para que esse vínculo, né, com a unidade ele se estabeleça e essa imagem de que a unidade foi feita só para
para mulheres e crianças, ela seja quebrada, né? Que o homem se sinta parte da unidade, que ele também se sinta sujeito de atenção das unidades de saúde da atenção básica. Então, a vacina é um grande momento para a gente poder realizar esse acolhimento, esse acesso a esse pai, a esse homem que vem acompanhar, né? E no guia de pré-natal do parceiro para os profissionais de saúde, a gente tem lá o calendário vacinal, e aqui eu trouxe como exemplo para vocês, né? Então, já que esse homem já está lá, né, fazendo o acompanhamento da esposa, a gente também pode aproveitar para fazer o cuidado da saúde dele em si, né? Realizar orientações básicas relativas aos hábitos saudáveis, como práticas de exercício físico regular, alimentação balanceada, diminuir e cessar consumo de bebida alcoólica, cigarro e outras drogas, né? Falar sobre a sexualidade, sobre a importância da sua participação durante a participação ativa durante a gestação, falar sobre a prevenção de acidente, né, dos comportamentos de risco, da violência, né, e se possível envolvê-los então em ações aí que vão discutir a importância da política. Muitas vezes os homens nem conhecem, nem sabem que existe uma política para cuidar dessa população, falar sobre as questões de gênero, socializá-los, né, e tentar aí sensibilizá-lo em relação às condições de saúde e a importância dele estar presente na unidade de saúde para cuidar de si também, né? E também realizar aí a consulta, né? Consulta de saúde para esse homem. Ele já está lá, ele já veio, né? Então a gente pode reservar um momento para fazer a consulta de enfermagem para o homem, né? Realizar então aí a anamnese, o exame físico, fazer o exame da genitália masculina, né? Fazer as orientações de promoção e prevenção à saúde do homem, solicitar os exames laboratoriais, né? E muitas vezes a gente acaba, né, por conta de todas essas questões relacionadas a gênero, né, a gente acaba não realizando o exame da genitália masculina. Muitas vezes o homem se sente constrangido, né, porque muitas vezes os profissionais de saúde são do sexo feminino. Mas mesmo que ele não queira, que ele não aceite o exame da genitália, você pode orientá-lo em relação ao autoexame, né, do seu próprio corpo. Então, você pode falar com ele para observar a presença de ulcerações, inflamações, edemas e nódulos na região do pênis, né? Falar para ele deslocar o prepúcio e expor a glândula, observar a presença de fimose, de esmegma e realizar a higiene adequada dessa região, reposicionar o prepúcio e comprimir suavemente a ponta da glândula para verificar o meato da uretra e observar se não tem alguma estenose ou alguma outra alteração. Então, são orientações que você pode e deve fazer para esse homem para que ele faça o próprio autocuidado, né? Em relação ao escroto e testículo, né? Pedir para que ele observe, para que ele segure o pênis afastando o escroto e observe a cor, a distribuição, quantidade de pelos pubianos, que procure por lesões, parasitose, cistos e a presença ou não de varicocele. Então, a gente deve orientá-lo para que ele próprio faça o autoexame, quando muitas vezes não for possível que você faça o exame físico nele, né? E na palpação, pedir para que ele observe com os dedos e com o indicador toda a região penial, certificando que ela está lisa, que não tem, que está pouco firme e imóvel, né? Observar os testículos com o dedo polegar, indicador e médio, avaliar o tamanho dos testículos, a simetria, o formato, se há ou não a presença de lesões, de nódulo, hipersensibilidade, né? Pedir que ele apalpe todo o epidídimo e o canal inguinal, ver se não tem algum tipo de alteração, explicar, né, para eles a importância desse autoexame e que se ele verificar alguma alteração, ele procure então aí o profissional de saúde, né, para que ele faça as condutas necessárias, né, as orientações sobre as alterações e encaminhar para o centro de referência, né, e se não houver nenhuma alteração, né, marcar uma nova consulta anual e realizar as demais orientações referentes à promoção e prevenção à saúde desse homem. Então, já que ele está lá no espaço acompanhando a mulher, vamos tirar um momento, né? Vamos tirar um tempo para cuidar da saúde desse homem e orientá-lo em relação à própria saúde, né? Porque, relembrando o lema do Ministério da Saúde, é que o homem, para cuidar da família, ele tem que cuidar de si primeiro, né? Para que ele esteja bem, cuidar da sua família. Então,
relembrando aí já lá no final, que você deve lembrar esse homem de orientá-lo em relação a qual maternidade é a mais próxima, né? Geralmente a referência, qual é a maternidade de referência para a área onde ele mora, né? Informar bem para que evite aí a peregrinação da mulher no momento do parto, né? Para que ela seja orientada já qual maternidade ela deve se encaminhar no momento do parto, né? Se possível, realizar a visita à maternidade. Existem projetos aí, por exemplo, a professora Renata Cristina, ela tem um projeto de vinculação das gestantes à maternidade, então ela realiza aí uma vez por mês as gestantes que estão próximas a ter o bebê, a realizar a visita à maternidade. Lá uma equipe vai receber tanto a mulher quanto o pai, o casal, e vai apresentar toda a maternidade, vai tirar todas as dúvidas, dar todas as orientações. Então, essa visita à maternidade evita aí uma série de problemas que são desnecessários no momento do parto, em que a mulher já está tão sensível, né, e que o homem também vai estar muito preocupado. Então, se você orientá-los adequadamente durante o pré-natal, essas dúvidas, elas vão ser bem menores, né? Então, esse momento vai ser muito mais efetivo, muito mais tranquilo para esse casal, né? E falar aí do direito da mãe estar acompanhada durante o pré-parto, parto e puerpério, né? O puerpério imediato. Falar, então, da lei do acompanhante, né? A lei federal número 11.108 de 2005, que garante aí à mãe um acompanhante durante todo o período de parto, né, e que, de preferência, né, de acordo com a vontade da mulher, que o pai seja esse acompanhante, que ele tenha esse momento de poder vivenciar a chegada desse filho. Né? Falar sobre a licença paternidade, antes aí de 2016, a licença paternidade era somente de 5 dias, né? E a partir de março de 2016, né, para os trabalhadores do programa Empresa Cidadã e para os servidores federais, né, eles tiveram aí mais 15 dias, né? Então, os primeiros 20 dias aí, eles vão estar disponíveis, vão estar livres para fazer o acompanhamento dessa mãe, né, da chegada dessa criança, de toda a adaptação. Então, esse daí é um ganho muito grande, né, para os pais e para o fortalecimento da paternidade. Né? Informar sobre como fazer para registrar o seu filho, né? Então, é o momento ali no final da gestação, você fazer todas as orientações, né? Falar da importância desse pai, e para essa mãe do registro do filho, né? Que isso vai favorecer para ele aí a matrículas em creches, né? O recebimento de benefícios de programas sociais. Lembrar que o registro ele é obrigatório e a primeira certidão ela é gratuita, né? Gratuita, que eles devem procurar um registro civil no lugar onde a criança nasceu e muitas vezes em várias maternidades já há esse serviço na própria maternidade. Né? E dizer aí para ele quais são os documentos, orientá-lo do que ele precisa para poder fazer o registro dessa criança, né? Então, em geral, aí é necessária a declaração de nascido vivo, que é oferecida pelo hospital, ou pela unidade básica, ou pela Secretaria de Saúde, e um documento de identificação e certidão de casamento, se o casal for legalmente casado, né? Mas, se eles não tiverem esses documentos, né, eles devem comparecer ao cartório com 2 testemunhas que tenham conhecimento do parto, né, e que digam que esse parto aconteceu, que essa mãe é a mãe da criança, e o pai também, né, e com seus documentos pessoais. Para os indígenas, né, é necessário o registro de nascimento indígena que é emitido pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Se o pai não puder comparecer ao cartório, né, por conta do trabalho ou alguma outra necessidade, né, ele deve fazer uma declaração com firma reconhecida, autorizando o registro do filho em seu nome, né? E se a mãe não tiver essa declaração do pai, ou se o pai for desconhecido, ela pode fazer a certidão de nascimento apenas com o nome da mãe, né? Se os pais não tiverem o próprio registro civil de nascimento, eles devem fazer os seus primeiro fazer o seu registro para depois poder registrar a criança. E qualquer pessoa, em qualquer idade, ela pode fazer o registro de nascimento do seu filho com a presença de 2 testemunhas, né? Então, oriente a ele a procurar um registro de cartório civil. Muitas vezes a maternidade já possui esse serviço, né? Informe
esse registro civil é gratuito e da importância de registrar para o seu filho para que ele se torne um cidadão. E a terceira e última situação a mais comum, talvez, né, que possa acontecer, é que o pai não pode comparecer às consultas. Então, bom, o pai não vem, ele não pode vir. E a gente, então, por esse motivo, não vai realizar nenhuma ação? Não, a gente pode realizar em conjunto com a gestante, né, sugestões e pequenas tarefas para que esse pai possa participar e se envolver, né? Então, a gente pode compartilhar informações da gestação. Essa mulher, ela chega em casa, ela conversa, ela passa todas as informações para o marido, ela pode ter a possibilidade de o pai encaminhar as suas dúvidas e perguntas. Então, você pode abrir aí um canal de comunicação falando para a gestante, olha, peça para ele colocar aqui no papel as dúvidas, me traga na próxima consulta, eu vou tentar responder e retornar para ele. Então, isso é uma maneira de também envolvê-lo, né? Encaminhar para esses pais folhetos informativos, né? Links, canais de informações que esse pai possa consumir e melhorar aí seu envolvimento com a paternidade, pedir a opinião dele, né, envolvê-lo, valorizar a opinião desse pai e avisar todas as vezes que tiver uma consulta e exame. Quem sabe em uma dessas ele possa participar, né, e fazer toda aquela organização em relação à consulta, né? Tentar aí fazer uma consulta que seja num horário mais propício, tentar fazer essa solicitação para os empregadores para poder liberar esse pai para a consulta. Então, são ações que nós podemos realizar para tentar envolver esses pais, mesmo que eles não possam vir para os atendimentos, para as consultas. Aí aqui no final eu trago para vocês, né, o fluxo de pré-natal do parceiro. Ele está no guia de pré-natal do profissional de saúde, né? Eu aconselho que todo profissional tenha esse guia, né? Ele traz muitas informações, grande parte das informações que eu trouxe aqui nessa aula estão presentes nesse guia. Ele é muito completo, ele traz toda uma discussão de gênero, a importância da participação do pai, né? Estratégias de ação, e aí ele traz esse fluxograma que é importante você ter impresso e ter à mão ali para você não deixar passar nenhum aspecto importante durante o pré-natal, como, por exemplo, solicitar os exames, encaminhar para a vacina, né, fazer as orientações em relação à saúde do homem. Então, é importante sempre ter à mão esses fluxos que acabam nos facilitando na hora da realização do pré-natal. Né, tem também o fluxo, esse daqui é uma adaptação do fluxo de participação do pai durante o pré-natal, parto e puerpério, que tem aqui também no guia do pré-natal masculino, esse fluxo aqui, e aí ele traz aqui as principais ações que a gente deve fazer, né, para não esquecer nenhuma. Então, a partir da chegada do homem na unidade básica de saúde, informá-lo da existência do pré-natal do parceiro e convidá-lo a participar, realizar um atendimento incluindo os exames de rotina e testes rápidos, atualizar o cartão de vacina, trabalhar com temas voltados à saúde do público masculino e incentivar esse homem a participar ativamente de todo o processo do pré-natal, do parto, do pós-parto e dos cuidados com a criança, né? Aí eu trago aqui para vocês a nova caderneta da gestante, né? E a gente tem um avanço muito grande, que é o final da caderneta, né? Aqui a caderneta, lá na última página, tem uma parte específica que é para o preenchimento do pré-natal do parceiro. Aqui vocês podem ver, né, tem uma parte específica que é a última folha da caderneta, que tem todas as anotações em relação ao pré-natal do parceiro. Então, aí, os exames, o nome, as condições de saúde desse pai. Então, isso já é um avanço e representa, assim, na prática, a integralização das políticas de saúde, né? A política de saúde do homem, com a política de saúde da mulher, o pré-natal. Então, isso daqui é um avanço muito importante na integralização das políticas públicas, né? E melhoria aí das condições de saúde da população masculina. Aí aqui ao final eu trago para vocês, né, a capa do guia do pré-natal do parceiro para os profissionais de saúde, os principais folders, né, de campanhas para a paternidade, né, então são esses folhetos, você pode
compartilhar com a mãe, com os pais, para que faça o convite ao pai a participar, né? Existem os folders com várias informações, né, relativos à lei do acompanhante, a como o pai pode participar para ajudar. Então, nesse primeiro convite, para que o pai venha a participar do pré-natal, você pode disponibilizar esses folders para que a mulher leve, né? Então, se ele também não puder participar, você pode compartilhar com eles esse material para que eles também se envolvam, né? Então, são vários folders e folhetos informativos que estão disponíveis, né? Que vocês devem procurar na Secretaria de Saúde, que eles estejam à mão no serviço e no trabalho de vocês, para que vocês possam compartilhar com essa população. Outro folder. E aqui eu trouxe o link desses folders, desses cartazes, para que vocês possam baixar, para que vocês possam compartilhar com a população, né, para que estejam à mão para vocês. Aí as referências bibliográficas, e aí a gente consegue aí chegar ao fim, né, dessa apresentação. Eu espero poder ter contribuído um pouco aí para a discussão, né, para a melhoria da participação do pai durante o pré-natal, e que essas informações tenham sido útil, que ajudem vocês a trabalhar a saúde do homem e a paternidade na unidade de vocês. Como um profissional da área hospitalar deve se posicionar quanto à presença do homem no pré-parto e pós-parto quando o alojamento é coletivo? E quanto à proibição da presença do parceiro no momento do parto? Então, essas questões elas estão muito mais relacionadas à infraestrutura dos hospitais, que não estão preparados para receber esses homens durante o parto e o pós-parto, né? Mas é preciso, né, que hajam ações, né, de que esses homens, de que esses profissionais, eles sejam ativos em tentar melhorar essas condições, porque a partir do momento que a gente só aceitar que há proibição e que não há o respeito de uma lei que já está vigente, a gente acaba por não mudar a situação. Então, é preciso, né, causar constrangimento, é preciso causar, né, indignação, é preciso se movimentar, é preciso que esses pais, é preciso que os profissionais, eles se coloquem em relação à não estruturação desses serviços para atendimento, e lembrar aí que existe uma lei que garante a participação desse homem durante esse momento que é o parto e o pós-parto, né? É claro que muitas vezes, né, a maioria dos hospitais, ela tem o alojamento em conjunto, né, como a primeira pergunta disse, né? Mas o diálogo, eu acho que é o primeiro passo, né? É conversar com as gestantes, né? Tentar fazer tentar fazer maior individualização, né? Colocar um biombo, tentar colocar um pouquinho de privacidade ali naquele momento, e conversar, né, e pedir para que esses pais que se sintam, né, tolhidos dos seus direitos, que eles procurem, que eles façam denúncias, que eles se coloquem, porque a partir do momento que a gente só aceitar, essa realidade nunca vai mudar, né, e o profissional também, ele deve realizar, né, a sua indignação, deve colocar por escrito, deve colocar lá as leis que estão direcionadas para atender essa população, para que a gente possa se movimentar. Se a gente simplesmente aceitar, isso nunca vai mudar. Então, essa luta, né, existe aí a Rede Cegonha, que tem disponibilizado recursos para a construção de unidades de pré-parto, né, unidades de PPP maiores, e que muitas vezes os hospitais, os governos não estão atentos e deixam passar esses recursos que iriam ajudar a adequação desses leitos para o recebimento do casal nesse momento. Então, é claro que no momento em que acontece, né, eu como enfermeira procuraria orientar os pais, né, da importância de que eles se posicionem e de tentar ali propiciar a presença dele, principalmente nos momentos mais importantes, né, e de alguma forma tentar colocar aí a maior privacidade, conversar com as outras gestantes, explicar a importância da presença desse pai nesse momento, né. O diálogo nesse momento é o mais importante, mas é importante que esses pais e que esses profissionais, eles se organizem para tentar mudar essa realidade, senão ela vai continuar sempre igual.